eu concordo, mais uma vez eu falando para você que eu concordo, mas quando a gente fala da politização da associação, da sociedade como um todo, eu vou tirar desse foco aí, vou levar para uma outra coisa que eu critico bastante, os conselhos tutelar, né? Conselho tutelar, eleição para conselho tutelar, é politização, ali é para ali é para o prefeito saber como é que ele está para a próxima eleição, assim como é a eleição de prefeito, de vereador, para o governador saber como é que ele está para a próxima eleição. Diretor de escola. Diretor de escola, a mesma coisa. Entende? Então, assim, é uma coisa que está ramificada e que deveria realmente ser modificado, mas aí eu fico me perguntando como. Ah, tá, você, não, vou fiscalizar, tá, mas e começa por aí. Começa por uma pessoa, né? Agora, como mudar todos os outros que vão estar lá, que é o problema. Gararu, vou trazer um dado para você. Gararu, acho que, eu não vou saber dizer exatamente, mas 80% a 90% das verduras, hortaliças vendidas na feira no município de Gararu, vem de Itabaiana. Porra, cara, Gararu é beira de rio. Luiz Alberto conhece o pedacinho de terra que a gente tem lá, minha família tem, eu, meu pai, e muito pouco a gente produz. Mas é culpa nossa, óbvio que é. Mas o que é que falta? Falta um governo que diga, amigo, você pode, chega, tá aqui, ó, né? Tem a água, tem a riqueza que é a água. Carlos Ora, o que impede um secretário de agricultura do município... Política. Mas vamos tentar superar o obstáculo da política e usar ele como fortaleza. Tenho certeza. Certeza como 2 mais 2 são 4. Pode jogar para mim, Clean. Para falar para o público de Gararu, tenho certeza que se liberasse, se dissessem, Elísio Marinho, você está liberado para trabalhar em prol da agricultura do município de Gararu, ele faria um trabalho espetacular. Hoje, eu vou lhe dizer, Elísio, você busca, que ele tem assim, canais imensos na área da agricultura do estado de Sergipe e do Brasil. Ele traz pessoal da universidade para dar palestra, daquilo outro, do SEMAR, da Desgrama 4. Mas a função dele é distribuir caminhão de água, porque a porcaria da política não permite que o cara trabalhe. Criar dependência. Mas porque ele não poderia sair... Concluindo. Eles criam a dependência. O voto cativo. Você leva água para as comunidades, encher cisterna na comunidade. Você não dá condições para que a população se emancipe, para que a população produza. E a ideia da nossa política é exatamente essa. As pessoas se utilizam, por exemplo, a prefeitura, ao invés de fazer concurso público, elas fazem o processo seletivo simplificado. E as pessoas contratadas servem como... Não vai votar contra, né? Meu Deus do céu, tem que postar coisa em rede social da candidatura de determinada pessoa, tem que militar, obrigatoriamente tem que estar nas movimentações políticas, porque senão perde o emprego. Então são coisas que a gente precisa, culturas políticas que a gente precisa modificar. Por isso que eu defendo o concurso público. O concurso traz a emancipação para as pessoas. O concurso é uma forma de ascensão social, o concurso público. Eu tive ascensão social por meio do concurso público. Nós tivemos por meio do concurso público. Somos de família humilde e conseguimos ascender dessa forma. Então, é a melhor forma. Eu não vejo outra forma no Brasil para selecionar as pessoas para serem servidores. Eu não vejo outra forma, a não ser que me mostrem uma melhor, que não dê, uma forma que não dê a liberdade para o político escolher, o político utilizar isso como objeto de negociação e de imposição. Então a gente tem que pensar de forma muito racional, de maneira serena acerca disso. Vamos criar mecanismos que fortaleçam a nossa democracia. Para que a nossa democracia seja fortalecida, é necessário que a gente enfrente essas discussões. A nível nacional, reforma política, acabar com esse negócio de reeleição, que é uma farra com dinheiro público, reduzir o tempo entre eleições de 2 em 2 anos, meu Deus do céu, de 2 em 2 anos, tanto gasto com eleição, fundo partidário, tanta coisa errada, meu Deus do céu. Olha,
Tem Horário candidatos. de televisão injusto. Exatamente. Tem candidatos recebendo 2 milhões e meio de fundo partidário para fazer campanha e tem candidatos sem fundo partidário. Veja que coisa absurda. Eu tava, só para lhe interromper, que você trouxe um dado, você trouxe algo interessante. Eu tava me perguntando, porra, Alessandro tá fazendo o que candidato a governador do estado? Ele não se elege. Rogério Carvalho tá fazendo o quê? Pode até ir para o segundo turno, dependendo das configurações. Mas tá difícil para ele. Eu me perguntando, mas por que é que como é que é o de Itabaiana? O Francisquinha. O Valmir tá brigando tanto que ele sabe que ele não vai ficar. Aí, anteontem eu publiquei, porque eu descobri. Fundo partidário. Valmir de Francisquinho, 5 milhões e não sei quanto. Ah, não, Alessandro. Aí, Rogério não sei quanto. Aí eu... mas Alessandro, ele perde a eleição e ele volta a ser senador. Rogério perde a eleição, volta a ser senador. Pegou o fundo partidário. Quando for para prefeito de Aracaju, os dois se candidatam de novo. Perde a eleição, volta a ser senador. Tá uma esculhambação esse país. Esse tal desse fundo partidário aí, onde nego mete a mão descaradamente. O pior é que os recursos ficam concentrados. Sim. Se o cara já tem mandato, o cara recebe mais dinheiro do que os outros que não têm mandato. Então a coisa é feita dessa forma. Então a gente precisa rediscutir muitas coisas nesse país. Tem coisa errada que precisa... A gente tem que trazer a população para o debate. Poxa, 2 milhões e meio de fundo partidário para um deputado federal, meu Deus do céu, 2 milhões e meio você faz uma estrutura, você monta uma estrutura numa cidade de agricultura familiar fantástica. Meu Deus do céu, é inconcebível um negócio desse. Fixe um limite. Poxa, se você quer fazer o financiamento público de campanhas, mas faça de maneira justa. 2 milhões e meio. Poxa, o cara não vai... Dificilmente um deputado federal com 2 milhões e meio de fundo partidário vai perder a eleição. Só de contratação ele já consegue a base necessária para se eleger. Então vamos discutir as coisas de maneira séria nesse país. Ele contrata, não é verdade? Quanto a menina com aquela bandeirinha. É verdade, pelo amor de Deus, vamos discutir as coisas de forma séria. Vamos fortalecer a democracia de fato, acabar com essas desigualdades, tempo de televisão. Tem gente que não tem nem tempo para falar, minha gente. O que querem criar nesse país? Querem restringir a democracia ou privilegiar determinados grupos, determinadas pessoas? Os mecanismos irão surgir para lhe vetar, viu? Exatamente. Você já sente isso na pele, porque vem com um ideal novo, está encontrando adesão, porque foi candidato no município, Simão Dias, contra 2 grupos fortíssimos. Não desistiu, caiu na graça do povo. Pesquisa recente aí está como talvez saia de lá o mais bem votado. Você acha que esses 2 grupos que enxerga nesse cidadão uma ameaça. Você entendeu? O mecanismo se fecha. O potencial é a ameaça. É complicado pra gente lidar. Pra você ter uma ideia, pra eu conseguir uma entrevista na rádio em Simão Dias é um sacrifício. A Cidade 99 me deu espaço. Mas é difícil. É difícil você conseguir um espaço. Mas eu acredito no poder da resistência. Você está indo aos pouquinhos, o povo vai começando a aderir. Quando você estiver na condição realmente, o povo é quem vai reconhecer. E é quem vai te conduzir. Agora, isso ocorre porque um serviço vem sendo prestado. As mídias sociais estão servindo, né, como facilitador desse modelo de campanha que eu tenho feito. Graças a Deus a gente consegue se comunicar diretamente com a população pelo Instagram, pelo Facebook. Então, há alguns anos, né, nós não poderíamos fazer uma campanha eleitoral porque seria... Voltando ao assunto de como ele poderia viabilizar esses recursos, né, na agricultura, aí você mencionou uma pessoa em Gararu que tem potencial para isso. O que impede que ele determine, que ele construa, por exemplo, mecanismos que trabalhem paralelo ao município? Exemplo, por que não pensar na possibilidade de criar uma cooperativa municipal? E aí, quando a cooperativa for construída, ele exige o cumprimento da lei que determina que os MEIs tenham prioridade na venda ao município.
Eu falo isso com conhecimento porque eu sou um empresário falido, mas falir não é vergonha, porque eu aprendi que quando eu fali, eu aumentei o meu conhecimento. E durante o período que nós fomos empresários, eu fui estudar um pouquinho. Então, antes de montar o comércio, eu fui para o Sebrae, fiz 2 capacitações. Eu sempre fui um pouco perfeccionista, eu não gosto de entrar sem saber onde estou entrando. E eu peguei todas essas dicas. Se você é um pequeno produtor no município, o município tem a obrigação de comprar com você. A dificuldade em comprar com Carlos Hora é porque Carlos Hora não tem um CNPJ, a prefeitura não tem como emitir notas, entendeu? E ele não quer resolver isso, porque na realidade ele não quer vender o pequeno. De fato, ele quer vender o atravessador, que é alguém que vai trazer o que eles desejam para negociar. Tá? Mas se você tem uma cooperativa, eu não preciso me preocupar. Eu vou passar e o presidente da minha cooperativa é quem vai negociar com o município e ele vai me repassar renda. E ainda existe o seguinte, você com uma cooperativa, você tanto compra a produção de todo o município e a cooperativa também ganha, porque, por exemplo, se eu produzir 1.000 quiabos por mês e a cooperativa me compra, eu repasso o quiabo a 60 centavos e ele vai vender a 80, a prefeitura. Porque eu tenho que ajudar a minha cooperativa. Você entendeu? Então você mantém a cooperativa forte para que ela possa ir comprando equipamentos, que possa armazenar o meu produto, para se naquele momento não tiver demanda. Isso pode ser feito, ora, sem dinheiro. Basta ter hora e ele com boa vontade. O que é que se precisa para montar uma associação? 10 pessoas, montar uma ata, ir para o cartório e dizer, vamos trabalhar. O galismo começou assim, sem nada. Mas é justamente isso. Quando ele começou, que a gente falou, as associações existem. Cooperativa não é coisa de outro mundo no Brasil, existe no sul do país, são bem-sucedidas. O agronegócio hoje no Brasil é forte em decorrência de quê? São as cooperativas que são os principais armazenadores do produto. Mas quando você falou do irmão, quando ele falou do irmão que vende o limão para fora por um preço altíssimo, por que que hoje Luiz Alberto está pagando R$90 num saco de milho para os galos dele? Porque o mercado estrangeiro, ele de fato arrebenta com a gente. Eu produzo milho, eu vou deixar de vender para a China a R$120 o saco para vender ao brasileiro? O governo é quem tem que criar uma taxa e um percentual. Você só vai poder vender para exportar 30% do seu produto, 70% tem que ficar no país. Porque como é que eu sou autossuficiente em tudo e aqui eu pago mais caro do que quem me compra? Então, as cooperativas, nesse momento, o agronegócio é forte porque o cara vai lá 200 toneladas em um silo só. É a cooperativa. Por quê? Porque ela tem também uma pequena margem de lucro, mas que é suficiente para ampliar os espaços. E isso é o que pode ser feito em qualquer município. Basta encontrar as pessoas certas. E como você disse que está criando um grupo, né, em Gararu para pensar... Sim. Veja como é bom. Você vai atrás de pessoas que, de fato, tenham um pensamento alinhado com o seu e essas pessoas entendendo que aquele grupo que é o melhor, ele vai se somar. Se hoje nós temos 497 sócios, é porque eles acreditam que um trabalho está sendo feito. E ele passa a ser um disseminador. Então, se você me perguntar a próxima semana quantos associados tem, eu tenho certeza para você que depois dessa apresentação nossa aqui, tem mais 20 ou 30. Que é sempre assim. Aonde eu vou e levo a bandeira do galo, na outra semana tem gente querendo. Porque a confiança... E outra, você não adquire confiança só falando bonito não, viu? É trabalhando de forma honesta. A Associação dos Criadores de Sergipe tem um escritório de contabilidade. Todo dia 15 é feita a prestação de contas pelo escritório de contabilidade e lançado em um grupo onde os galistas estão presentes, para que eles saibam que os R$30 que eles destinam para a associação, ele está sendo aplicado ali. Então eu digo quanto já saiu, quanto tem de caixa, quanto tem na poupança que a gente gera, que é para fazer nossas confraternizações, e é um ambiente mágico no Galo, que você vai com sua esposa, com seus filhos, convida alguém de fora para conhecer, e todo mundo se apaixona. Show ao vivo, churrasquinho, confraria. Mas essa credibilidade não vem de graça. É com honestidade e mostrando que, de fato, o que é aplicado
tem, de fato, a destinação correta. Então, se eu gastei lá 3.500 com outdoor, tá lá o contratozinho do outdoor. E eu ainda digo mais no grupo dos criadores. Todo sócio que está em dia, dentro do que preconiza o estatuto, pode fazer qualquer pergunta. Luiz Alberto, eu vi que tem aí R$1.500 que você gastou esse mês de gasolina. Rapaz, é muito. Aí eu vou mostrar para ele um cronograma. Eu tive 2 vezes em Itabaianinha, um em Malhador, 2 em Porto da Folha, um em Propriar. Meu carro é uma Duster. Se eu andar 120, ele só faz 7,5 km. Contabilize aí e veja para onde foi. A nota tá aí no posto. Então tudo é às claras, não tem... Quando você trabalha dessa forma, você tem que ter credibilidade. Ninguém questiona. De vez em quando alguém no grupo tenta, não tem condições. É tudo muito a transparência, né? Muito bem cuidadozinho. Se você fizer isso no município, o seu grupo vai pular de 11 para 25. Por quê? Porque outras pessoas dizem, pô, aqui eu confio, aqui vai sair algo novo. Por que aqui em Simão Dias o povo está começando a acreditar nele? Eu não sei, mas vou jogar. Talvez ele tenha recebido convites de alguém. Vamos fazer uma casada? E aí ele diz, não, eu tenho que continuar fiel às minhas convicções. O eleitorado que já é simpático a ele toma conhecimento do fato. Por isso que eu vou continuar votando naquele menino. Imagina. Ele é fiel ao discurso, como a gente aprendeu lá no Cefap, sim, né? Sim. A palavra convence, mas o exemplo é quem arrasta. E ele está dando o exemplo. Imagina você tem uma pessoa numa cidade que é muito benquista e admirada por muita gente, né? E você vê essa pessoa no cenário político sozinho, isolado. As pessoas visualizando no dia a dia a minha pauta, o que eu venho defendendo em termos de política. E aí você vê uma classe política, vereadores que começam a fazer acordos com deputados federais de fora, ex-prefeito fazendo acordo com deputado de fora, prefeito fazendo acordo com deputado de fora. E as pessoas começam a se questionar, por que estão fazendo acordo com os deputados de fora? O que está acontecendo? Por que não apoio daqui esse cara que é direito? Esse cara que é correto, está defendendo a coisa certa. O que acontece? O que está acontecendo nesses acordos que são realizados com essas pessoas? Será que é porque o de fora é mais bonito? São questionamentos que a gente vem fazendo e a população já está enxergando isso. Essa é a importância da minha caminhada. Essa é a importância da política que a gente está defendendo na nossa cidade e ampliando agora a nível do estado de Sergipe e encorajando outras pessoas a fazerem isso. Porque o nosso projeto é um projeto de encorajamento. É mostrar que é possível fazer política desse jeito. Nós só vamos limpar esse país dessa forma. Não adianta a gente ficar na nossa zona de conforto. Aqui tá tudo bom comigo. Eu sou servidor público, né? Eu trabalho, levo meu dinheiro para casa, minha família está estruturada e lá fora está o caos. A política está o caos. E a gente se revolta a cada dia que vê. Eu trabalho na execução de mandados, em Simão Dias. Eu chego em uma determinada comunidade, eu vejo lá as pessoas passando necessidade, tem problema de saneamento básico, tem uma série de problemas de saúde pública. Eu vejo agora, como político, eu vejo uma população, infelizmente, dependente e moralmente corrompida pelo sistema político, também corrompida pelo sistema político, porque eu vejo pessoas me procurando para pedir para eu marcar um exame para elas. Se elas me procuram para eu marcar exame porque alguém faz isso, alguém marca exames e marca cirurgias para elas, e acaba preterindo muitas outras que já estão numa fila, num sistema de saúde precário. Então eu venho trazendo essas reflexões. Muita gente vem me pedir dinheiro e eu digo, eu não trabalho dessa forma. Se você... Às vezes as pessoas, Luiz Alberto, me abordam da seguinte forma. Pelo Instagram. Leandro, olha, eu tenho 20 votos na minha casa. Se você me der 2 sacos de cimento, você tem um voto dessas pessoas. Veja como é colocada a coisa. Ou seja, a pessoa já coloca como uma negociação. E aí eu digo, não trabalho dessa maneira. Meu trabalho não é esse. E essa é a oportunidade que eu tenho de conscientizar o senhor ou a senhora. Infelizmente, enquanto a senhora abordar o político exigindo essas coisas, a senhora vai ter os piores representantes possíveis. E esse é o problema do nosso país.
Infelizmente, os corruptos chegam em Brasília por causa da população que escolhe errado. Começa por aqui. Exatamente. Então é essa discussão que eu venho travando lá, a gente vem trazendo essa conscientização, mostrando à população. Muitos ainda são resistentes. Confesso que tem muitos que ainda são resistentes. E eu peço muito que a população compreenda. Eu faço campanha limpa. Eu não vou me corromper para fazer aquilo que a população me exige. Eu não vou aceitar um dinheiro sujo que rola nos bastidores da política para fazer esse mecanismo, esse tipo de política que está errada. Eu não vou alimentar o sistema. Eu estou defendendo uma quebra de cultura, uma mudança cultural na política. Agora, você não acha que para você mudar o sistema, a engrenagem do sistema, você tem que estar lá dentro? Não seria mais fácil você conseguir entrar e modificar isso se você tivesse essa oportunidade? Mas como é que eu vou mudar o sistema se eu me rendo a ele? Eu não vou mudar o sistema me rendendo a ele. A pergunta foi justamente para Não isso, é? porque muita gente coloca que eu vou entrar Exatamente. e depois eu vou mudar, mas você não tem como mudar quando você... Se eu me render ao sistema... Ele colocou uma pegadinha para você, Exatamente. mas você agiu com naturalidade e se revelou quem de fato você é. Exatamente, mas a ideia é justamente essa, tá corretíssimo. A gente vai defender. Se eu não conseguir colher o fruto do que eu estou plantando, mas que as próximas gerações colham. Essa juventude já vem, né, se desenvolvendo com essas ideias e observando lá em Simão Dias. O pessoal comenta comigo: olha, Leandro, lá no Milton Dorto os alunos só falam de você, no Fausto Cardoso os alunos só falam de você. Ou seja, você hoje é a referência política na cidade. Você é a referência pelo que você está plantando. E eles já têm admiração pelo seu trabalho. Então essa é a importância da caminhada que eu estou fazendo em Simão Dias e a importância da caminhada que muitos outros vão fazer nesse estado de Sergipe. E você acha que o passo tão grande assim, já ir para candidato a deputado federal, foi o mais coerente? Não poderia ter tentado uma... É estratégico. É estratégico. É estratégico, a gente precisa fazer isso. Você não pode... Olha, na política, se você quer ser conhecido e divulgar o seu nome, você não tem que ser candidato a vereador. Você lança sua candidatura a prefeito. Foi o que eu fiz. Lancei a prefeito e provoquei um debate em Simão Dias. Chamei os dois candidatos principais que estavam me ignorando no cenário, Simão Dias, que estavam me ignorando. Chamei os dois para o debate. No debate, no resultado, me saí muito bem no debate. É unanimidade que eu venci o debate. E no final eu dei uma lição de moral nos dois, que eram tio e sobrinho, que estavam discutindo uma discussão baixa que não tinha nada a ver com política, aquilo dali. E eu cresci nesse debate, saí com quase 10% do eleitorado de Simão Dias. Uma eleição que a gente sabe com dois grandes grupos, eleição difícil, que o governador era um militante que estava lá na cidade para militar em favor de um grupo. Político é tão bom que ele não quer sair. Né? Tá. Tem até um jargão, Operação Vagalume. Tinha uma tal de Operação Vagalume lá em Simão Dias, que o governador ficava lá com fusquinha rodando na cidade. Então era por aí. Foi esse desafio que eu enfrentei em Simão Dias. E é esse desafio que a gente vai seguir adiante, defendendo nossas ideias, nossos pensamentos, nossos valores, com força de vontade. E olhe, após a eleição, surgiu proposta de secretaria, recusei. E toda e qualquer proposta que vier, todo e qualquer acordo, eu não vendo os meus valores. Eu estou defendendo uma transformação na política. Dinheiro não me compra, dinheiro não compra a minha honra e a minha dignidade. E eu venho dizendo, eu vivo muito bem com o que eu ganho. Sou servidor público com muita dignidade. Fui aprovado no concurso público porque me dediquei. E eu não preciso de dinheiro para fazer política. Eu venho dizendo isso. Eu não preciso de dinheiro para fazer política. Eu faço política de coração. Hoje eu faço de coração. A ideia é influenciar. A ideia é contagiar mesmo as pessoas. Muito bem, muito bem. A gente está com um pouquinho da hora aqui adiantado. Seu Cleiton, ainda bem que tá fechado ali, ainda não olhou freio para cá, mas tá tudo certo. Aí eu queria fazer assim, perguntar a vocês em relação
a esse stand aí que vocês montaram? Qual é o objetivo geral da coisa em estar participando dessa vaquejada? Qual é a 60ª, Cleinan? 50. Meio século. Meio século de vaquejada, a maior festa de gibão do mundo, como os buraqueiros gostam de intitular a vaquejada de Porto da Folha. Qual é esse objetivo? Além de também apresentar o Leandro Murá. É Murá ou Murad? Murá. O D é mudo. D mudo, Murá. Muito bem. Descendente de turco, de... Líbano. Libanês. Muito bem. O homem tem Carlos negócio, Ora, há muito tempo a associação vem buscando espaços para dar visibilidade a esses anônimos do Galo. Eu não poderia, tendo sócios buraqueiros, de perder a oportunidade de me comunicar com eles e aproveitar esse momento para mostrarmos para os visitantes da cidade que o galismo existe, que não existe crime algum em criar essa espécie. Está lá a barraquinha cheia de fotos da ave, ela muito bonita, tosada, que ainda os agentes insistem em dizer que é amputação de membro, retirar o esporão, é maus trato, retirar as penas, quando tudo isto está assegurado na Portaria Federal 1998, de 21 de novembro de 2018. Retirar os esporões é um processo cirúrgico chamado de ectomia. É assegurado por lei. A retirada das penas chama-se de tosa. É reconhecido por lei porque esse animal tem uma temperatura elevada e o tratador precisa constantemente estar banhando ele. A retirada de cristas, barbela, para evitar doenças. Então está tudo explicado na lei. Então não poderia perder a oportunidade de um evento como esse, com essa magnitude, de trazer a nossa ave combatente para se tornar também um símbolo nesse evento. A intenção é essa, informar a população, é levar a figura da mesma. Mais uma informação para acrescentar o que você está dizendo. A veterinária tem um cachorro em casa, né? E ela disse, você vai utilizar esse cachorro para reprodução? Vai ser reprodutor? Eu disse, não. Então eu lhe aconselho, você traga o seu cão para a gente castrar. Porque a castração para o cachorro é saúde para ele. Ela disse isso. Ela me disse isso, a veterinária. Então, é isso que eu digo. Porque é o seguinte, houve um encontro na Universidade Federal. Se nós tivéssemos força, era para ter feito uma denúncia. O Instituto Abolicionista Animal organizou um evento, o segundo na América Latina, Bioética e Direito dos Animais, dentro da Universidade Federal. E no final ficou claro que a ementa dos cursos do Departamento de Ciências Agrárias, Agronomia, Zootecnia e Veterinária teria uma influência desse grupo na ementa do curso. Então é isso que acontece. Esses profissionais, quando forem se formar daqui a 5, 10 anos, eles estarão todos pautados nessa visão. Por exemplo, criar o animal para reprodução, para eles é a pior coisa do mundo. Quando vem um cão ali cruzando, você olha nas redes sociais, tem gente que chora. Não entende que aquilo ali é uma necessidade do animal, ele foi criado e existe com aquelas características. Então eles castram, que é para não ter reprodução, porque eles são contra a venda de animais em pet. Tem 2 grupos dentro do movimento animal. Vão extinguir a espécie, né? Não, então, tem o ambientalista de cunho vegano, que ele é mais radical, que existe uma santíssima trindade do direito ambiental brasileiro que descende dos Estados Unidos. Gary Francione, Peter Singer e Tom Reagan. São filósofos, um deles é formado em Direito, mas tem especialização nessas áreas, começaram a teorizar. Claro que lá eles tinham um motivo, porque existem denúncias que devem ser levadas em consideração. Só que outros países absorveram aquilo sem contextualizar, trazendo uma realidade dos Estados Unidos para o Brasil. Entendeu? Então, assim, são 3 obras que são clássicos e que fundamentam toda a defesa deles. Então, assim, reproduzir o animal para venda, para eles é um pecado mortal. Então, a intenção da gente é essa. E outra,
Nós tínhamos projetado para levar o galismo para a maior feira agropecuária do Nordeste, que seria no Parque da Palmeira, em Lagarto. Nós tínhamos elaborado a participação no auditório com 2 palestras. Lá nós iríamos expor os animais dentro dos passeadores, com uma pranchetinha, idade do animal, família genética, nome do criador, GTA, atestado de sanidade da ave. Seria um negócio fantástico. Porque lá teria um braço forte do agronegócio, venda de tratores, implementos agrícolas. Então, nós iríamos estar ali. Não houve e parece que agora foi até cancelado em decorrência da prefeita ter adotado uma postura. Eu não poderia perder essa oportunidade. Eu não sei qual o público da cidade de Porto da Folha, mas a gente confeccionou 3.000 cartõezinhos com imagem do galo. No verso eu fiz da minha autoria um cordelzinho promovendo personalidades do município de Porto da Folha, a exemplo de Eliezer Santana, o prefeito Miguel, 3 criadores que são sócios. Fiz um cordelzinho bacana para inserir o galo na população porto-folhense com doçura, sem ser aquela coisa que tentam passar, né? Estão aí lutando para ver se libera aquela coisa criminosa. Não, tem muita coisa bonita por trás. Então eu usei para isso. É uma vitrine que a gente não poderia perder a oportunidade de se apresentar para o público que nos desconhece. Amanhã eu estarei lá, sentadinho, prestando informação a quem chegar, tirando fotos com alguém para mostrar. Então, por aí, foi uma janela que se abriu. Tem algum exemplar, não? Algum galo, alguma coisa? Não, eu não trouxe por quê? Porque aqui em Porto da Folha, não. Porque aqui em Porto da Folha não tem nenhum criador cadastrado. Então eu precisaria da licença de criador dele. Porque eu iria trazer, por exemplo, um animal meu ou dele, mas teria que estar de posse da GTA, porque eu não vou dar margem para me prender. Perfeito. Porque é como você levar um boi de uma fazenda para outra. Se uma fiscalização da Endagro lhe pegar e você não apresentar a guia de trânsito animal, você é punido. A depender de onde o seu animal vem, ele pode ser sacrificado. Se vier de Alagoas, com certeza você perde. Se for cavalo, principalmente, porque o mormo lá é muito forte. Aqui não é. Então não é fronteira livre, entendeu? O Roberval fez uma pergunta, o Leonardo já respondeu. Porém, eu vou tentar complementar. O Roberval perguntou se, que era uma curiosidade, né? Se você utiliza o fundo eleitoral. O seu irmão já respondeu lá que você é contra verbas milionárias nas campanhas. Uhum. Mas usa ou não usa o fundo eleitoral? Eu uso. Eu uso o fundo eleitoral, mas eu só usei... Olha, o fundo eleitoral eu recebi R$20 mil de fundo eleitoral. E o fundo eleitoral, por que me pareça, eu não utilizo nada para mim. Para mim, eu não utilizo para nada. Contrato algumas pessoas que são necessárias para a gente fazer a movimentação política na cidade. E contrato com muita responsabilidade. A gente utiliza dessa forma. Eu venho contestando fundos eleitorais milionários. O fundo eleitoral ele é necessário numa quantidade mínima para fazer uma campanha decente. E para você conseguir igualar todo mundo. Esse é o objetivo do fundo eleitoral, o fundo partidário. O fundo partidário deve ser encarado dessa forma. É importante, numa democracia como a nossa, em que muita gente não tem condições de fazer uma campanha, é importante. Agora, nesse montante que estão distribuindo aí, é um absurdo. Você concentrar fundos eleitorais em determinadas pessoas, determinados candidatos, isso é um absurdo. Você está privilegiando quem já tem muito. Manutenção do poder. Manutenção do exatamente. Infelizmente, é isso que eles pensam, é isso que acontece desde sempre, para depois ninguém vir dizer que eu estou querendo criticar a atual gestão do Brasil. Não, isso é uma coisa que já vem de longas datas, né? E que só se perpetua, né? Como eu digo em Gararu, não vejo nada de novo, sai Chico, entra Francisco, vamos mudar, sai Chico, que são os personagens, entra Zete, sai Zete, entra Toninho, entra Elizabeth e continua tudo na mesma coisa. Lá em cima, vai pelo mesmo caminho. Só papo, língua, conversa. E gostei muito do bate-papo. Luiz Alberto eu já conhecia. Para mim é um prazer enorme sempre conversar, porque é uma pessoa de um conhecimento vasto e que eu gosto de absorver esse conhecimento dele. Gostei muito de conversar contigo, gostei de ver a sua sinceridade e o bom do podcast é isso, que além de ouvir sua palavra, as pessoas estão lhe vendo e ver que você é sincero, tem boas ideias, espero que você alcance seus objetivos e, mais ainda,
que traga essa revolução. Como você bem disse aí com outras palavras, a revolução, ela às vezes, aliás, às vezes não, na grande maioria das vezes, ela não é sentida ou não é usufruída pelos revolucionários, mas por quem vem depois. E talvez você consiga fazer essas mudanças que você pretende, essa parcela da população agora não aproveite, mas que lá para frente venha a acontecer toda essa mudança, enfim, geral, estrutural que você pensa, né? E torço muito para que dê certo. Aqui o Gabriel Alencar colocou aqui, os criadores de Gararu também estão se reunindo para debater na Câmara de Vereadores. Então, o Luiz Alberto já deve ter conhecimento disso e espero que também consiga levar esse debate lá a Gararu. Já tinha passado para Vanzo. Sim, sim. Um projeto para ver se tinha algum vereador que quisesse abraçar essa causa. Não fere o ordenamento jurídico, não onera o executivo, por que não aprovar? É apenas para criar e preservar. A gente não está falando em combate. O projeto ele já vem lá no enunciado, dispõe sobre criação, preservação, manejo, feiras e exposições. Porque no dia que eu quiser ir para a Rua de Alagoas, em Aracaju, montar uma exposição de aves combatentes, onde eu vou levar um zootecnista para fazer uma fala, um veterinário para fazer uma fala, vou eleger o animal mais bonito, de acordo com suas plumagens, entre o caboclo mais bonito, o preto mais bonito, o pedrez mais bonito, o branco mais bonito, o campeão de cores. E aí eu elejo o mais perfeito, porque aí vem uma avaliação de um profissional de saúde animal, porque eu quero a morfologia do animal. É como você fazer uma avaliação de um cavalo. O profissional que entende, ele vai dizer, olha, sarnelha não sei o quê. Ele vai por setor. E ele diz, o melhor é esse. É o que a gente quer trazer para o Galo, esse tipo de visibilidade. E começa pelos municípios. Ainda que esse projeto não seja aprovado em Gararu, mas a população vai tomar conhecimento de que houve um debate, houve uma tentativa. E para mim o importante não é ter o projeto aprovado, é que a população passe a conhecer. Então, quando eu vou fazer uma justificativa, eu não estou preocupado com o resultado final. Eu estou feliz porque a gente conseguiu chegar àquele espaço, que antes era inimaginável. Muito bem, e o Gabriel disse para aproveitar e convidar Luiz Alberto a participar. Então, só informar quando será esse debate lá na Câmara e eu passo a informação ao Luiz Alberto. Estou à disposição. Inclusive, Luiz Alberto, tem algum meio de contato por rede social com a associação, com você, que queira deixar para as pessoas? No YouTube nós temos um canal que já tem, eu acho que 200 e poucos vídeos, pouco acessado, porque o meu interesse com o trabalho, eu já falei, é trabalhar e deixar legado, não é remuneração. Não é que eu não conheça. Os vídeos no YouTube, eles têm mais visibilidade e acesso quando eles são curtos. A minha intenção não é ser remunerado, por isso que meus vídeos são longos e não tem uma adesão do público, porque só vai parar para entrar no meu canal no YouTube para assistir quem está em busca de conhecimento, porque é 20, 30 minutos. Uma voz pelo galismo, MF Luiz Alberto, no YouTube. Pode ir lá que vocês vão gostar, tem de tudo. Aproveitar, Leandro, vai estar aqui amanhã também? Amanhã estarei aqui. Aproveite, amanhã é dia de feira em Gararu, quem sabe você não dá uma passeada por lá, falar com as pessoas. Ele fazer um corpo a corpo aí. Faça esse corpo a corpo. E ele tem uma participação as pessoas estão carentes de pessoas, os eleitores carentes de políticos como você. A gente sabe que na grande maioria ainda tem essa dependência do político raiz, mas muita gente quer encontrar pessoas como você e presentear, digamos assim, né, a você e a ele também, com um voto, quem sabe. Então, vá até Gararu, apresente-se ao público, né, e você pode ter uma grata surpresa por lá. Pessoal, assim, o papo poderia se estender por muito mais tempo, mas infelizmente a gente vai estar encerrando por aqui hoje. Agradeço demais a Luiz Alberto, ao Leandro e Leandro, depois fiquem à vontade para fazer as considerações finais aí.
Carlos, olha, eu gostaria de agradecer pelo espaço, Luiz Alberto também pelo convite, né, para a gente vir aqui a Porto da Folha, uma cidade muito bonita. Não conhecia Porto da Folha, mas fiquei encantado com a cidade do meu amigo Gleidson, né, que se formou comigo na polícia, na turma de 2005, uma pessoa que eu tenho muita estima. Porque a gente na polícia, quando a gente se forma junto, tem aquele sentimento, né, como se fosse familiar mesmo. É uma amizade muito, muito profunda, né? E a gente conserva muito essa amizade sempre que a gente encontra um colega da polícia. É como se fosse, né, aquele momento, né, compartilhando aquele momento, ser, nunca deixa. Então são amizades verdadeiras. Então foi muito bom estar aqui, foi muito bom poder me apresentar para a população da cidade de Porto da Folha e conhecerem também, para que a população conheça um pouquinho do que eu estou plantando lá na cidade de Simão Dias e que as pessoas de Porto da Folha também sigam esse exemplo e possam levar adiante essas ideias para que futuramente a gente possa acreditar e ter orgulho dos políticos que nós temos nesse país, né, que estão nos representando. Muito bem, Luiz Alberto. Carlos Ora, eu vou finalizar com uma historinha. É muita história. Eu quero falar... Deixa eu contar uma história ao público, o público não sabe sobre ele. Já que você falou, não é boa essa. Nós nos formamos no mesmo ano, nos conhecemos no batalhão de Propriar. E para não esquecer desse camarada mais nunca, o acidente que o tirou da polícia militar foi no mesmo dia do nascimento da minha filha Bruna. Então não tem como. Veja, não tem como. Estamos ligados. Nazaré, ligo para Nazaré. Quer vir ver minha filha? Nazaré disse: os cabos, eu tô aqui com o Luiz Alberto numa ambulância levando ele pro hospital. Morrendo. Eu alegre e triste ao mesmo tempo. Então essa figura faz parte da minha vida. Veja só, como eu mencionei no início da minha fala, eu estou na associação para trabalhar e deixar legado. E espero que os criadores, os avicultores esportivos sergipanos compreendam esse trabalho árduo que a gente vem desenvolvendo e que neste momento precisa do apoio estendido a estes dois representantes. Porque tem uma historinha que diz o seguinte, essa historinha é de Laí Ribeiro, um nutrólogo, mas que tem falas maravilhosas. Um jovem toda manhã ia à praia e um escritor que estava em sua casa de praia preparando o seu romance achava estranho, toda manhã aquele rapaz está lá dançando e a curiosidade obrigou ele a ir até o jovem para ver o que era que o jovem de fato fazia, se era dançar ou se ele tinha algum problema. E quando ele chegou lá, ele percebeu que o jovem estava jogando estrelas do mar de volta ao mar. A maré baixou e elas estavam expostas ao sol. Então ele ia lá e toda manhã ele jogava estrela do mar. E o autor foi lá e disse, o escritor, né? Por que é que você faz isso todos os dias? Aí ele disse, eu estou devolvendo as estrelas do mar ao mar. Aí ele disse, mas você não acha que é loucura? O sol daqui a pouco sai e vai matar todas. Ele pegou uma, direcionou para o escritor e disse, mas para essa daqui eu estou fazendo toda a diferença. E jogou de volta ao mar. O escritor voltou, não conseguiu tomar o cafezinho da manhã, perdeu a linha de raciocínio na escrita do seu livro e pela manhã estava ao lado de Leandro fazendo a diferença para aquela estrelinha do mar. E é isso que eu espero dele, de Garibaldi, e o que eu estou fazendo, devolvendo estrela do mar ao mar. Acreditem na gente que o nosso trabalho é sério. Obrigado. E que a população, de modo geral, também devolva as estrelas ao mar. Isso a gente faz a diferença. Esse rapaz, quando ingressou na política, ele começou a fazer a diferença na vida de alguém. 5, a família representa um, os amigos outro, então vamos escolher bons amigos para a gente produzir bons frutos. Muito bem, muito obrigado a vocês dois, muito obrigado ao público e